Bem-vindos, cursistas, à disciplina de Ergonomia, Saúde e Segurança do Trabalho. Como você já sabe, meu nome é Isadora Cagliari e nessa terceira aula abordaremos biomecânica ocupacional, iluminação, música e cores no trabalho, temperatura e ruído, vibração, agente químico e biológico, layout ou arranjo físico. Em biomecânica ocupacional, que é a área da ergonomia, necessitamos recorrer a outros profissionais, como ortopedistas, fisioterapeutas e professores de educação física, pois se trata do estudo direto dos movimentos corporais e das forças empregadas na execução das tarefas. Quando o operador de máquinas vai utilizar uma determinada ferramenta ou mesmo fazer o transporte de algum material, qual a sua postura adotada? Que músculos estão presentes nessa atividade? Esse operador conhece as consequências de posturas inadequadas? A ergonomia está também presente em todas essas situações e o objetivo é encontrar soluções para eliminar ou minimizar alguns distúrbios decorrentes de uma biomecânica ocupacional incorreta ou inadequada. Para a prática nas empresas, a ergonomia prescreve como ações preventivas a alternância de posturas e movimentos, quando as funções já foram classificadas e estudadas. Lembrando que a cada atividade requer um estudo detalhado para maior eficácia, ou seja, os dados são coletados por observação direta ou indireta, registrando-se o trabalho real e o desempenho pelo trabalhador ou operador, em termos do uso dos braços, pernas, costas, peso ou força exercida. Claro que a logística deve estar atenta a esses conceitos, pois o transporte de cargas, o controle de painéis ou mesmo o manuseio de embalagens e equipamentos deve sempre respeitar os parâmetros estudados na nossa disciplina, tá bom? Iluminação, música e cores no trabalho. Nesse capítulo 12 da nossa apostila, iremos aprofundar na área da ergonomia física ambiental, em que falaremos sobre iluminação adequada para a tarefa a ser realizada, a composição das cores dos objetos, paredes, mobiliários e da decoração. Iniciemos falando sobre a iluminação. Todos sabem da importância da visão em nossas vidas. O olho humano é o receptor mais importante de informações e grande parte da nossa percepção do mundo é baseada naquilo que enxergamos. E muitos dos trabalhos realizados pelos seres humanos necessitam do poder da visão. Mas em muitos locais de trabalho, nem todos percebem o quanto esse sentido é essencial e insubstituível. Podemos, então, acreditar que grande parte da fadiga relacionada ao trabalho possa estar ligada à sobrecarga que os olhos sofrem. A legislação brasileira diz que deve haver uniformidade, ausência de efeitos indesejáveis de ofuscamento ou contraste e a conformidade com os níveis mínimos de iluminância, de acordo com os padrões estabelecidos. O corpo humano foi projetado para trabalhar de acordo com a luz natural. Luz em excesso é tão prejudicial quanto a falta dela. Portanto, a quantidade de luz necessária em um espaço de trabalho depende do tipo de trabalho que será realizado naquele local, ou seja, depende do grau de precisão do trabalho a ser realizado. Na tabela em sua tela, veremos alguns exemplos de iluminação para diferentes postos de trabalho. No caso do corredor, o exigido são 100 lux. Depósitos, escadas, bombas de gasolina, 120 lux. Cozinha, lavatório, plataforma de caldeira, plateia, 150 lux. Quarto, refeitório, saguão, sala de recepção, também 150 lux. Central telefônica, portaria, sala de máquinas, 200 lux. Sala de aula, 250 lux. Arquivo, 300 lux. Guichês, laboratórios químicos, torno de precisão, 500 lux. Sala de leitura, escritório em geral, 500 lux. Ambiente de digitação, biblioteca, bilheteria, 500 lux. Escritório de registros, cartografia e ferramentaria, 1000 lux. E relojoaria, ourivesaria, fabricação de componentes eletrônicos, 3000 lux. Essa tabela serve para parâmetro, para evitar o ofuscamento, pois a distribuição da luz no espaço deve ser tal que as diferenças excessivas de luz e sombra sejam evitadas. Afinal, podem perturbar os ocupantes do ambiente, impedindo assim a percepção visual adequada. As aberturas das janelas e as fontes de luz artificial devem ser colocadas de maneira a minimizar a sensação de desconforto e fadiga. Um sistema de iluminação deve possuir os seguintes requisitos: ser suficiente de modo que cada foco luminoso forneça toda a quantidade necessária de luz a cada tipo de trabalho, ser constante e uniformemente distribuído de modo a evitar a fadiga dos olhos, decorrente das sucessivas acomodações em virtude das variações da intensidade de luz. Existem normas que sugerem os níveis de iluminação mínimo, médio e máximo, que respeitam a acuidade visual exigida por cada atividade, conferidas por um técnico de segurança, já que é vista como risco físico ao trabalhador pelo setor de segurança do trabalho. Existem normas que sugerem os níveis de iluminação mínimo, médio e máximo, que respeitam a acuidade visual exigida por cada atividade, conferidas por um técnico de segurança, já que é vista como risco físico ao trabalhador pelo setor de segurança do trabalho.
Estima-se que uma redução de 30% a 60% na ocorrência de erros de trabalho, além de diminuição do cansaço visual, que muitas vezes é um motivador de dores de cabeça, náuseas, dores de pescoço e, nos casos mais críticos, insônia. Por isso, sempre que possível, os postos de trabalho devem ser projetados para o máximo de aproveitamento da mesma. Uma iluminação deficiente ou inadequada do local de trabalho pode prejudicar a saúde física ou psicológica de um trabalhador, afetar seu rendimento e acabar provocando um acidente de trabalho. Já a utilização de músicas e cores no ambiente de trabalho podem o transformar em um local amigável, atuando no conforto e bem-estar dos trabalhadores. Os efeitos sobre o homem e o ambiente são bem evidentes e a música atua no aumento do entusiasmo e relaxamento, principalmente em atividades repetitivas, monótonas e que exigem pouco do intelecto e atenção. É recomendado que o uso de músicas no ambiente de trabalho seja constante, porém discreto e pouco perceptível, como se fosse uma música de fundo. Porém, é menos recomendável em grandes e ruidosos ambientes de trabalho. Em atividades de grande concentração, não é recomendada de forma alguma a sua utilização. As cores possuem as seguintes funções no ambiente de trabalho: através do princípio de ordenação, auxílio de orientação, símbolos de segurança, contrastes de cores para facilitar o trabalho e efeitos psicológicos. Pode-se dar cores específicas a determinadas salas, andares, até mesmo partes de prédios, com a finalidade de obter uma visão de conjunto com uma melhor ordenação. Sobre a simbologia das cores, Cromer, 2015, página 306, resume da seguinte forma: vermelho é a cor do perigo, significa pare ou proibido. Avisos de perigos de incêndio, instalações de extintores e saídas de emergência geralmente são sinalizadas pela cor vermelha. Amarelo, em contraste com o preto, significa perigo de colisão, cuidado, risco de tropeçar. Amarelo e preto são também cores de avisos de transportes e a maior parte das placas de trânsito. Verde significa salvação, ajuda e caminho de fuga. É usado para identificação de objetos de salvamento e instalações de primeiros socorros. Azul não é propriamente uma cor de segurança, mas serve mais como cor de ordenação ou organização, para orientação de avisos, sinais e indicações de direções. As cores também podem ser analisadas sob o efeito psicológico que causam sobre o organismo humano. As cores podem disparar emoções em algumas pessoas, como a raiva, o medo, a angústia, o prazer, a sensação de bem-estar, segurança, conforme o significado da cor em específico, para cada pessoa. De maneira muito geral, se pode dizer que as cores escuras são abafantes, sufocantes e pouco estimulantes. Além disso, dificultam a limpeza e absorvem bem a luz. Todas as cores claras parecem ser leves, amistosas e estimulantes, além de difundir mais a luz, clareiam o ambiente e obrigam a uma limpeza maior e segurança. Conhecemos os aspectos ergonômicos físicos e ambientais voltados para a iluminação, cores e música nos ambientes de trabalho e como esses aspectos integrados auxiliam na promoção da saúde ocupacional. Vamos agora então à temperatura e ruído. A saúde, segurança e produtividade das pessoas que laboram estão diretamente relacionadas ao conforto térmico de seus ambientes de trabalho, seja em escritório, unidade fabril ou em funções exercidas a céu aberto. O limite de tolerância à exposição do trabalhador ao calor está previsto na norma regulamentadora 15, atividades e operações insalubres. O objetivo é, por meio dos requisitos de avaliação e gestão dos riscos ocupacionais, reduzir os impactos negativos do calor excessivo ao bem-estar dos profissionais. O conforto térmico sofre interferências em função do metabolismo do corpo humano. Cada um tem o seu. Então, isolamento da vestimenta, umidade relativa, temperatura, velocidade relativa do ar e temperatura radiante média. Além de tudo, há uma questão incalculável, uma vez que o conforto térmico apresenta um componente subjetivo, que é ser uma sensação. Então, existem cargos cujo posto de trabalho se caracteriza por temperaturas elevadas, como na siderurgia, carvoaria, cerâmica, nos quais os ocupantes precisam vestir roupas adequadas para proteger-se da intensidade desse calor. Por outro lado, ocorre o contrário. Alguns postos de trabalho que impõem temperaturas baixíssimas, como em frigoríficos, e exigem o uso de roupas adequadas para a proteção térmica. Em ambos os casos, a insalubridade constitui a característica principal desses ambientes de trabalho. O empregado que é exposto durante o período de trabalho a temperaturas anormais poderá sentir diversos tipos de sintomas, como dor de cabeça, enjoo, sudorese, palpitação, cansaço e até cãibras de calor. Quando o quesito é disposição ao trabalho, onde há falta de conforto térmico, o resultado é óbvio: o mau humor prevalece dos trabalhadores. A interferência das altas temperaturas, sem uma ação efetiva de controle termorregulador, é responsável pela má qualidade da tarefa exercida e baixa produtividade.
Na gestão de conforto térmico, as empresas devem estabelecer um ponto de abrandamento médio, que considere as percepções subjetivas individuais para que os trabalhadores sintam-se confortáveis termicamente. A partir daí, recomenda-se a instalação de um sistema de ventilação e climatização. É bom lembrar também que ar-condicionado ligado no gelado Polo Norte não é sinônimo de conforto térmico, tá? Outro aspecto físico da ergonomia é o ruído, e é caracterizado como todo som desagradável que provoca perturbação do indivíduo. Em geral, o ruído apresenta alto nível de pressão sonora. Sua fonte pode ser externa, através de tráfegos, indústrias, vizinhanças, ou interna, por exemplo, máquinas, motores, ar comprimido. Segundo estudos em fisiologia, o ruído provoca estresse fisiológico que resulta em aumento da pressão sanguínea, frequência cardíaca, metabolismo e tensão muscular, além de induzir a redução de velocidade de digestão e contração dos vasos sanguíneos. A unidade de nível sonoro é o decibel. Dentro da escala em decibéis, o ouvido humano é capaz de perceber uma grande faixa de intensidades sonoras, que vai de 0 a 130 decibéis, mais precisamente entre 20 e 120 decibéis, tá? Sons normalmente encontrados dentro de casa, no trabalho, estão na faixa entre 50 a 80 decibéis. Sons acima de 120 decibéis causam um grande desconforto. O avião a jato, por exemplo, é 130 decibéis. E quando chega a 140 decibéis, a sensação é dolorosa. O limite máximo recomendado pela NR15 é de 85 decibéis para 8 horas de exposição. De acordo com a tabela na sua tela, podemos observar que conforme o ruído aumenta, o tempo de exposição deve ser reduzido consideravelmente. Por exemplo, em 85 decibéis é recomendado a 8 horas, 90 decibéis, 4 horas, 95 decibéis, 2 horas, 100 decibéis, 1 hora. 105 decibéis, 30 minutos, 110 decibéis, 15 minutos, 115 decibéis, já reduziu tanto que chegou a 7 minutos apenas de exposição. A ergonomia busca limites inferiores a 80 decibéis, já que acima desse limite já é possível ocorrer perdas auditivas em algumas pessoas após exposição prolongada, sem uso de protetores auriculares. Por exemplo, os profissionais como os caminhoneiros estão sempre expostos a ruídos estrondosos, acima de 85 decibéis, devido ao barulho do motor, à vibração do veículo, causando perda auditiva, zumbido constante e surdez ocupacional. A melhor medida contra o ruído é não produzi-lo, e para isso devemos planejar ambientes livres desses sons desagradáveis, ou seja, a engenharia deve selecionar máquinas e tecnologias adequadas. Porém, uma vez que o ruído esteja presente, devemos inicialmente reduzi-lo na fonte. Caso o mesmo ainda persista, a intervenção é feita no meio de propagação, através do enclausuramento da fonte. Contudo, se os meios até agora citados falharem e o trabalhador necessite laborar nesse ambiente ruidoso, deve-se recorrer ao uso de equipamentos de proteção individual. Vibração, agente químico e biológico. Vibração pode ser considerada como a onda que se propaga através de movimentos de compressões e dilatações sucessivas de propagação. Vibração é um dos fatores que incomoda e prejudica o ser humano e estará sempre no dia a dia do homem como um dos fatores ambientais estressantes. Alguns exemplos que eu posso citar que presenciamos de vibração pode ser desde uma pequena vibração de a pancada de um martelo a uma mais forte, como a de uma furadeira. Existem vários tipos de instrumentos de trabalho de quem atua na construção civil. Outros como materiais utilizados na agricultura, a indústria com suas diversidades de máquinas, meios de transporte como ônibus e trens, vibrações sonoras dos instrumentos musicais como violão, guitarra e etc. O efeito sobre o corpo após exposição prolongada a esses fatores tem impacto psicológico sobre o trabalhador, como a falta de concentração, por exemplo. Causa danos físicos, como na audição, nos sistemas músculo-esquelético, no organismo como um todo. Sabendo que a causa de muitas patologias, que dentre muitas está uma por movimento repetitivo, que é chamada de síndrome da vibração ou síndrome dos dedos brancos. Segundo Chris Adams, a síndrome desenvolve pela exposição prolongada, sem pausas e sem proteção adequada das áreas das mãos, onde os dedos sofrem espasmos periodicamente, e a constrição dos vasos diminuindo o suporte sanguíneo nas pontas dos dedos, tendo como sintoma dor, formigamento e dormência. A vibração tem grandes efeitos tanto sobre o corpo, como tremor nos dedos, danos nos tendões, músculos, dor de cabeça e fadiga. Existem diversas alternativas que o projetista ou engenheiro podem tomar para reduzir ou pelo menos minimizar as consequências das vibrações e assim possibilitar maior conforto ao trabalhador através da prevenção. O autor aponta a eliminação da fonte da vibração, o isolamento e a proteção do operador mediante o uso de equipamento de proteção, botas, luvas e concessão de pausas. Quando a vibração for contínua, devem ser
programadas pausas de 50 por 10, ou seja, para cada 50 minutos de atividades laborativas são recomendados 10 minutos de pausa. Falando agora sobre agentes químicos e biológicos, agentes químicos ou aerodispersóides são substâncias que podem penetrar no organismo pelas vias respiratórias, na forma de poeira, fumos, névoas, neblinas, gases, vapores, ou podem ser absorvidos através da pele ou por ingestão. Por exemplo, monóxido de carbono, presente em fornos ou aquecedores ou até agrotóxicos. Agentes biológicos são representados, por sua vez, por bactérias, fungos, bacilos, parasitas, vírus e outros. Geralmente são encontrados em hospitais, laboratórios, estábulos, coletas de lixo e etc. Conhecidos também como bioaerossóis, os contaminantes biológicos são largamente dispersos na natureza, podendo expor um grande número de pessoas às mais diversas doenças. Vamos agora dar uma pausa para que o tutor possa colocar para vocês um vídeo para que vocês ilustrem melhor essa situação. Esses aspectos físicos ambientais encerram por aqui com o conceito de vibração, agentes químicos e biológicos, e agora entramos com o conceito de layout. Layout, traduzindo para o português, significa planta baixa, mas o que compreendemos de layout para ergonomia é a análise e planejamento de um espaço e tudo que o compõe para que possa haver uma circulação de pessoas e materiais sem atrapalhar a atividade a qual será criado naquele local. Imagine o galpão de armazenamento de produtos não perecíveis, em que a movimentação e retirada necessita do uso de empilhadeira e de uma distribuição espaçada entre as galerias de produtos que no mínimo 2,5 metros para que possa ocorrer uma boa movimentação. Então, o projeto, levando tudo isso em consideração de uma planta, é o que chamamos de layout, tá? Alguns fatores sempre influenciam e acabam por determinar como o layout será projetado. Por exemplo, materiais, a quantidade e variedade daquelas matérias-primas ou insumos, máquina, os instrumentos, ferramentas e utensílios utilizados e o fator humano, a disposição das pessoas dos postos de trabalho, em células ou em como linha, movimentação, que é o transporte interno dos materiais entre os departamentos, estocagem ou mesmo na própria linha de produção, e espera. Estocagens temporárias ou permanentes de espaço que podem ser disponibilizados. Serviços auxiliares, que é a manutenção de inspeção e expedição. E prédio, a estrutura física em si, suas características internas, distribuição das pessoas, máquinas e ferramentas e a possibilidade de mudança, a flexibilidade e a expansão de tudo isso. Todos esses aspectos estabelecem um arranjo de áreas e postos de trabalho, levando-se em consideração a operacionalidade, funcionalidade, economia, segurança, higiene e a aparência, visando uma harmonia interna. Temos na apostila várias designações de layout relacionadas com perdas produtivas e por isso devemos atentar para suas diversas classificações e funcionalidades. Não esqueçam de conferir, tá? O layout funcional, por exemplo, apresenta vantagens no baixo investimento, pois não requer duplicação de máquinas, flexibilizar processos, mas os tempos de produção normalmente são longos, estoques intermediários altos, planejamento e o controle da produção são complexos. O layout de linha, o fluxo lógico, baixos estoques, pouca movimentação, tarefas simples, mais dificuldade para mudanças e sistema sujeito a gargalos. Layout de posição fixa. São de pequenas movimentações de materiais, favorecendo o trabalho em equipe. Demanda supervisão constante devido ao posicionamento de equipamentos e pessoas, que pode ser inseguro ou anti-ergonômico. O layout de processo contínuo. São várias células trabalhando integradas e pequenos movimentos de materiais. E o layout celular, que possui maior controle do sistema, porém demanda alto custo, com treinamentos, requer máquinas compactas e de fácil movimentação. A ergonomia e o layout formam uma grande parceria dentro da saúde ocupacional, porque desde os seus projetos de concepção é possível oferecer conforto e segurança nos ambientes de trabalho. Como tudo está para ser feito ou para ser projetado, é pertinente programar o ambiente físico voltado aos aspectos ergonômicos, auxiliar na organização do trabalho, alocando as pessoas de tal forma que possam estar próximas, respeitando as medidas antropométricas, adequado mobiliário e outras estruturas do ambiente, melhorando assim fluxos e aumentando a rentabilidade da empresa. Bom, cursistas, fechamos assim a nossa aula de número 3 e até semana que vem para a aula 4.